Ok, então vamos começar com essa aula, continuando com o tópico de reflexão e refração, né? Vamos falar hoje sobre essas funções reflectância, né? E transmitância, que tem a ver com a densidade e potência. A gente falou em reflexão e refração, né? Você tem amplitudes de campo, né? Coeficiente de reflexão, coeficiente de refração. Agora a gente vai ter reflectância, que é um parâmetro derivado desses coeficientes de transmitância. Vamos falar sobre a reflexão interna total, sobre os fenômenos, né, específicos, ângulo de Brewster. Vamos derivar uma expressão do caso geral e para meios não magnéticos, onde caem a maioria dos casos, né? E vamos rapidamente falar sobre reflexão e refração em meios absorvedores, para ver que alterações ocorrem quando um dos meios tem um certo grau de absorção, né? Primeiro, é importante conceituar bem essa questão de potência eletromagnética, né? Para a gente poder determinar o que é a quantidade de potência refletida e transmitida numa interface, né? A gente tem que sempre usar nossos conhecimentos básicos. Vamos considerar inicialmente a situação mais simples, né, de um meio sem perdas, né, dos meios envolvidos sem perdas, né? Então, nós sabemos que quando isso acontece, se você calcular o vetor de Poynting, calcular o fluxo para uma superfície fechada, a parte real tem que dar zero, porque o que entra tem que sair, certo? Não tem nada absorvido na região. Então, vamos aplicar isso para essa situação aqui. Nós temos a interface, lembrando, né, que as ondas planas ocupam todo o espaço, né? Então, a gente vai pegar um volumezinho fechado, altura aqui dz1 mais dz2, né? Z é a coordenada que vai de 1 para 2. Então, dz2 penetra no meio 2, dz1 no meio 1. Uma largura que é na direção x, né, no caso. Né? X é essa coordenada aqui, tá certo? Aumenta para cá, né? E Z entra no quadro, né? Certo? Então, para dentro tem uma profundidade dy, para o lado tem dx. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular o fluxo nessa parede, né? Certo? Vamos computar os fluxos que entram e que saem nessa parede, né? Nessa parede aqui, nessa de baixo e nessa aqui, e vai usar essa relação simples que o fluxo tem que ser zero, o fluxo total, né? Então, observem que S é o vetor de Poynting, Sx é sua componente x, Sx é o campo incidente, daqui, ó, essa setinha, certo? Tem a componente x de vetor de Poynting. O refletido tem a componente x de vetor de Poynting também, tá certo? Do lado de lá, né, é o linha, tem uma componente x de vetor de Poynting, então você vai somar essas quantidades, multiplicar por esses comprimentos, né? Vai vir na parede de baixo, né, ver o que está passando aqui também, tá certo? Aqui você tem SZ no campo incidente, SZ duas linhas, né? Na verdade, a gente está botando assim, mas SZ duas linhas seria a projeção na direção Z, né? Esse valor aqui, a gente está botando assim só para mostrar que a potência está voltando, né? Mas no cálculo, né, SZ duas linhas, se for um valor negativo, quer dizer que está descendo, certo? Está para baixo, né? Então, vai computar essa quantidade aqui, né? E, finalmente, do lado de lá, Sx duas linhas, Sx e Sx' aqui, certo? Então, é isso que a gente vai fazer. Quando está entrando, quando está saindo, vamos fazer essa soma. Então, se a gente fizer essa álgebrazinha, né, todo mundo é multiplicado por dy, que é a profundidade. Na parede de baixo, dz1, né, Sx mais Sx duas linhas, certo? Só que é nessa coordenada aqui, tá? Essa coordenada aqui, ó. Digamos que essa coordenada seja x1, certo? Essa de cá, por sua vez, é x2, ok? Então, você vai calcular em x1, que está aqui, ó.
SX mais SX2' do lado 1 e SX' do lado 2 em x igual a x1. Não, lá, em x igual a x2 é a mesma coisa, SX mais SX2', tá certo? E SX'. Só que um é o fluxo para dentro, tá certo? Que é esse aqui que é mais, e o para fora vai ser menos, esse aqui. Tá? Daí tem um sinal menos aqui, certo? Tá bom? Então, no fundo, eu estou dizendo que positivo é para dentro, negativo é para fora. Podia ser o contrário, tanto faz. Você estabelece positivo para dentro, certo? Positivo. Tá? Por sua vez, na parte de baixo, SZ, duas linhas aqui embaixo, ó, certo? Observe que eu estou botando mais, tá, pessoal? Observe esse detalhe aqui, tá? SZ do campo incidente, que está fazendo isso, para cima, e SZ duas linhas do campo refletido para cima. Só que o refletido vai ter uma projeção negativa. Se calcular o campo eletromagnético, vai dar o valor negativo, certo? Então isso vai ser inserido aqui na hora certa. E no lado de cima, a projeção SZ' na parte de cima aqui. Tá? Pronto, é isso que tem que fazer. Está faltando aqui alguma coisa. Isso aqui seria num Z igual do lado de baixo, no lado 1, isso aqui no lado 2. Mas eu vou fazer Z tender a 0, tá certo? Então isso aqui na prática vai ser em cima da interface. Né? Imagine uma superfície. Imagine que essa parte aqui vem até aqui embaixo, tá certo? Na prática seja aqui. Então eu não estou nem me preocupando muito com a diferença da coordenada, digamos, Z2 e Z1, né? Eu estou fazendo Z tender a 0, então no fundo vai ser calcular do lado 2 usando o campo do lado 2 e calcular do lado 1 usando o campo do lado 1, né? Certo? Então, observe que tem uma coisa importante em determinar a diferença entre essas duas quantidades, né? Um é calculado em x igual a x1 e outro em x igual a x2, e aí a gente tem que ver que o campo incidente, ele incide e ele tem a componente x real, certo? Do K. Por quê? Vamos ver aqui. Porque o campo incidente está fazendo isso, né? Que é o vetor de onda. O módulo desse vetor é N1K0, real, né? Isso é fração real, meditada real. E aqui é θ, certo? Então, a componente x do K é Kx igual a N1K0 seno de θ. θ de 0π sobre 2, isso aqui é um número real, certo? Então, Kx é um número real. O fator de propagação associado à direção x é exponencial de menos j Kx x, certo? Quando você calcula o vetor de Poynting, você tem algo que tem exponencial de E com H conjugado, né? Daí, na dependência x, vai ter exponencial de menos j Kx, exponencial do conjugado disso, que dá j Kx x. Ora, isso é verdade, seria Kx conjugado, mas Kx é real, então dá Kx, certo? Então isso aqui cancela. Ou seja, o vetor de Poynting não varia com x, certo? Tá? Só isso que precisa ver agora no momento. Por que isso é importante? Porque em x igual a x1, a quantidade é a mesma em x igual a x2. A densidade de potência calculada aqui é igual aqui. Ou seja, na prática, isso aqui cancela, certo? Só por causa disso, porque o Kx é real. Né? Espero que eu tenha... tá certo, né? Então, resultado, né? O que acontece? Sobra isso aqui, ó. Real disso igual a 0, né? Porque o resto deu 0. Né? Então, conclusão. Isso aqui é a componente Z do campo incidente, ou seja, a densidade de potência do campo incidente. Né? Está certo, né? Tem uma coisa errada aqui ou não? Isso aqui não tem um menos, não, pessoal? Está faltando menos aqui, né? O que entra, tá certo? Desculpa, aqui tem um erro de sinal aqui, tá? Isso aqui é menos, tá certo? Menos, né? Corrijam lá nas notas, tá certo? O que entra, a projeção na direção Z para cima, embaixo, que é essa soma, e a projeção na direção Z no meio 2, que sai, tá certo? Que está para cima, então é menos, né? Ou seja, conclusão, real de SZ
Então, veja, então, só. Componente Z do vetor de Poynting de entrada, componente Z, parte real, é igual a menos a componente Z do vetor de Poynting refletido, mais a componente Z do campo transmitido, do vetor de Poynting transmitido, certo? Isso faz sentido? Faz, porque SZ duas linhas é negativo. É um vetor que está para baixo, certo? Então, a componente Z dele é negativa. Essa negativo mesmo dá mais. Então, o que entra é a soma do que sai, certo? Entra o campo incidente, certo? Entra o campo incidente, né? Campo refletido, isso é igual a isso, mais isso, na prática, né? Mas observe, o resultado é só a componente Z. Existe uma conservação associada só à componente Z. Nada é necessário, não tem nada acendido da componente X, certo? Ela já é naturalmente cancelada, é conservada já. Isso aqui que a gente vai... Bom, vamos fazer interpretação geométrica disso, né? É fácil de fazer quando você não tem reflexão interna total, algo que ele vai dizer depois. É fácil perceber por que deu isso, certo? Observe que SZ, né? Se S faz isso, S é o vetor de Poynting, né? Na direção do vetor de onda, certo? SZ é S cosseno de θ, né? Certo? Então, S cosseno de θ que a gente vai se preocupar, certo? Por que deu isso, né? Ora, observe, imagine o caso real, um feixe de luz, por exemplo, de largura finita, né? Mexendo sozinho. Oi? Vamos lá. Pronto, aqui, ó. Vê só, então você tem aí um feixe finito, ele ocupa uma largura ΔL, certo? É a potência mesmo, a potência total, a densidade de potência, vezes a largura ΔL, vezes a profundidade ΔY, que não precisa entrar na história, né? Vamos botar só o ΔL, certo? Porque todo mundo tem largura ΔY, né? Então, o de entrada é ΔL vezes S. A largura do feixe de saída é a mesma, não é isso? Porque ele está com o mesmo ângulo, θ, certo? Só que o de saída ele tem um ângulo diferente, né? Tá? A largura do de saída não é a mesma. Tá? Vou fazer uma coisa mais exagerada aqui para vocês verem. Olha, suponha que você tem aqui um feixe assim, ó. Mais ou menos, certo? Tem essa largura, né? Se ele refrata assim, tá certo? Bem raso, né? A largura vai ser diferente, né? Bem diferente, certo? Quanto mais raso, menor a largura, né? Mesmo que esse aqui tenha uma largura grande, o de refratário vai ocupar uma largura menor, certo? Então, é essa questão que a gente precisa ver, né? As larguras mudam, certo? Essa aqui é a questão importante. Então, de entrada ΔL, de saída ΔL', certo? Ambos os feixes de entrada e saída iluminam a mesma região da interface ΔW, né? Olha, é fácil calcular. ΔL duas linhas é igual a ΔL', né? E ambos são associados à largura iluminada ΔW. Né? Por exemplo, o feixe de entrada, né? ΔW cosseno de θ1, isso aqui é θ, certo? Da ΔL, né? Certo? ΔW. ΔL é igual a ΔW, esse é perpendicular a este é perpendicular a esse, então esse ângulo aqui é θ1, né? Então, ΔW cosseno vai dar essa largura ΔL, certo? O refratado é ΔW cosseno de θ2, né? Então, conservação de potência total é densidade de potência vezes a largura do feixe de entrada é igual a densidade de potência refletida vezes a largura ocupada pelo feixe, mais a refratada largura do feixe, certo? Esse ΔY sai, né? ΔL é ΔW cosseno, né? Aqui tem o cosseno de θ1, ΔL, todo mundo tem o ΔW, fica cosseno de θ1 e cosseno de θ2,
que isso aqui é, né? SZ, isso aí vai ser a componente Z com sinal trocado de SZ duas linhas e SZ'. Então, isso que a gente acabou de derivar do teorema de Point faz perfeito sentido, né? Então, vocês têm que pensar, porque muita gente erra, inclusive pesquisadores erram, dizendo que o vetor de point de entrada é igual ao vetor de point de saída, mas o vetor de point refletido mais refratado. Não é. É componente Z só, tá? E esse conceito é importantíssimo, porque ele leva em conta essas questões aí, né? Certo? Bom, então, uma vez tendo a fórmula, né, que é essa aqui, a gente pode agora calcular quanto é a reflectância, quanto é a transmitância da interface, né, em termos das quantidades das impedâncias ou dos índices de refração, tá certo? Né? Basta o quê? Calcular o vetor de Poynting de entrada, em termos da impedância de entrada de onda. O versor U é o vetor de onda de entrada sobre N1K0, que, para um vetor real, é isso aqui, é o módulo de K. O refletido é gama, né? Mas é módulo de gama quadrado. Certo? Aqui estão os versores, né? Componente X, KX, componente Z é K1. KX é real, como eu falei antes, θ é real. Né? Esse aqui é o KX, ó, NK0 com seno θ. Bom, só que θ', o ângulo de refração, pode ser complexo, certo? Por quê, né? Eu vejo já, mas pode ser, certo? Então, eu só estou dizendo, vamos deixar essa possibilidade em aberto, né? Ou seja, θ' ser complexo, quer dizer, a componente Z, né? A X não é, certo? A X é real, por quê? Quem determina o KX é o campo incidente. Todo mundo, todas as interfaces paralelas têm, todos os campos, de qualquer quantidade de meios que tiver, tem todos o mesmo KX. Conservação do K na direção da interface. Mas o KZ não, o KZ não tem essa propriedade, certo? Então o KZ pode ser complexo, certo? Mesmo que não haja absorção. Basta ver o fenômeno de reflexão interna total, que pode ocorrer em alguns casos, né? Então, no caso do vetor de Poynting, ou seja, como aqui houve um perfeito cancelamento, observe aqui, tá? O vetor de Poynting envolve o quê? O produto vetorial de E com H, que envolve fatores de propagação, né? O vetor de entrada, K escalar X, né? Conjugado, né? Se o vetor é real, o vetor de onda é real, o conjugado dá K mesmo, né? Não muda nada, certo? Então, esse produto aqui, de fatores exponenciais, que vem do E vetorial H conjugado, tem o fator exponencial, que é isso aqui deu um cancelamento perfeito para K real. Se K for complexo, e isso acontece no K', né? O K' tem uma expressão que seria KX, AX, mais K1, AZ. Que acontece em certas situações. Bom, isso aqui nunca é imaginário, isso aqui é sempre real, porque são meios não absorvedores, isso aqui é sempre real. Isso aqui pode ser imaginário, certo? Então, o K conjugado, né, no meio 2, vai dar KX mais K1 conjugado a Z, certo? É isso que a gente vai ter que tomar cuidado. Vai deixar aberta a possibilidade do K ser imaginário ou complexo, né? Bom, e quem é o versor U', né? Não muda, certo? U' é K' sobre N2K0. Se K' fosse um número real, um vetor real, esse aqui é um versor real, certo? O versor tradicional geométrico que a gente conhece. Se K' for imaginário, esse versor não é um versor real. Ele vai ter uma parte real e uma parte imaginária. Tá? Né? Então, mas a definição não muda. O U' permanece o mesmo. Se você colocar nas fórmulas, você pode redefinir tudo desse jeito, sem nenhum problema. Certo? Então, o que acontece? Quando o vetor de onda é imaginário, então não vai ter aquele cancelamento que a gente tem, né? Exponencial de menos J, K,
x, certo? Linha, no caso, né? É exponencial de menos j kxx, né? Exponencial de menos j k' z, né? Quando eu faço o conjugado disso, vai dar exponencial de j k' conjugado x, que vai dar o quê? j kxx, que isso aqui é real, e esse aqui fica j k' conjugado z, né? Certo? Então, o vetor de point, né, quando você for fazer o produto vetorial no meio 2, vai dar um fator que cancela aqui e vai ficar sobrando o quê? K' menos K' conjugado z. Certo? Então, o vetor de point no meio 2, rigorosamente, é dado por isso aqui. Tem um fator, tem uma variação em z. Certo? Então, vamos lá. Então, em resumo, né, no meio 2, o vetor de point tem um comportamento que é esse aqui, ó. Coeficiente de transmissão módulo quadrado, módulo campo incidente, 2E2, aquele fator, e tem isso aqui, ó. O linha conjugado, certo? Por quê, né? Porque H, certo? Linha é o linha vetorial é linha, né? Sobre Z2, certo? Quando eu faço o conjugado disso, vai aparecer o linha conjugado, que eu falei que vai ser imaginário, é conjugado, Z2 conjugado, mas Z2 conjugado é igual a Z2, porque Z2 é μ2 sobre ε2, e os meios são não absorvedores, Z2 conjugado é igual a Z2. Então, aparece lá no vetor de Poynting, o conjugado do versorzinho complexo, né? Não é nem versor, ele não tem módulo 1, tá certo? Aliás, ele tem, deixa eu ver aqui, vamos calcular o módulo dele aqui, certo? Não, acho que ele não tem, depois a gente faz isso aí, deixa isso para depois, tá certo? Tem uma equação errada lá, 888, tá certo? Quer dizer, não sei se isso é do livro que está online, né? Talvez seja, eu não sei se está lá assim, acho que não tem, acho que não está assim. Isso aqui eu não tenho certeza se está no website, isso aqui, tá? Se teria que corrigir ou não. Se existir essa equação, tem que corrigir, certo? Bom, então, calculadas essas coisas, né? O que se mostra, né? A fórmula original, que é essa aqui, ó. Real de SZ igual a real de SZ menos 2 linhas mais real de SZ linha, tá? Vamos ver aqui. SZ de entrada é Kx sobre N1K0. O de saída é K1 sobre N1K0, SZ de entrada. O de saída é menos K1, tá certo? Com menos dá mais, né? Aquele menos que está lá, certo? E o transmitido vai ter K2 sobre N2K0 conjugado, né? K2 conjugado, que vai aparecer aqui, sobre N2K0 conjugado, certo? Então, o resultado aqui, você obtém uma equação simples, né? Um parâmetro R mais um parâmetro T igual a 1, em que R é chamado da reflectância da estrutura, que nada mais é do que o módulo quadrático do coeficiente de reflexão, gama, né? A transmitância não é simplesmente o módulo quadrado de tal, é módulo quadrado de tal vezes um fator, tá certo? Ok? Como foi a parte real, né? Então tem a ver com a parte real de K2, porque se a componente Z é um número complexo que aparece lá, K2 conjugado, então tem a real de K2, que é a parte real de SZ linha, né? Sobre K1. Certo? Isso aqui pode ser escrito desse jeito, né? Isso aqui é raiz de μ, aqui é μ sobre ε, né? Daí fica μ, certo? μ sobre ε, raiz de μ, fica μ de novo. Meio 1 no meio 2, μ sobre 2. Ok? Bom, existe um fenômeno chamado de reflexão interna total, né? Ora, lembrando a lei de Snell, né? N1
seno de θ, que é o ângulo de incidência, é igual a o n do meio de refração, do segundo meio, seno de θ', né? Certo? Ora, então, observem que se N2 for menor do que N1, né? N2 menor que N1, quer dizer que seno de θ', independente disso, é N1 sobre N2 seno de θ, né? Como o θ vai de 0 a π sobre 2, N1 sobre N2 é menor que 1. Então, o ângulo de refração... Desculpe. Então, o seno do ângulo é menor do que o seno da incidência, quer dizer que o ângulo é maior, né? Certo. Não, peraí, está errado aqui. N1 maior que N2 menor que N2. N1 maior que N2, né? Desculpe. Isso aqui, ao contrário. N1 maior que N2, né? Então, isso aqui, por exemplo, vidro A, certo? N1 maior que N2. Então, o ângulo de refração se torna maior do que o ângulo de incidência. Ou seja, você vai abrindo isso aqui, né? Abrindo o θ, você abre mais ainda o θ'. Ou seja, para um dado θ, o θ' já é maior, tá certo? Né? E pode chegar a uma situação que eu não atinja π sobre 2 na entrada, mas atinja π sobre 2 na saída. Certo? Ok? Então, existe um ângulo crítico nesse regime, que é aquele em que o θ' atinge o valor limite π sobre 2. Né? Então, pela lei de Snell, né, seno de θ' é igual a 1, e θ vale um valor crítico, θc, né? E o seno de θc vale quanto? Seno de θc é igual a N2 sobre N1, que é menor que 1, né? Esse aqui é o ângulo crítico para a ocorrência desse fenômeno, né? Ou seja, o que acontece depois disso? E quando θ é maior que θc, o que acontece? Né? Ou seja, o ângulo não é mais real, tem que ser complexo, não vai virar um número complexo. Mas o ângulo complexo tem um significado, né? Tem um significado que o K vira complexo. O K do lado de cá, isso só quer dizer que o K do outro meio vira um número complexo. A culpa de dizer vira um número imaginário. É isso que quer dizer. Você esquece, não fala mais em ângulo, né? Ângulo só tem significado geométrico. Né? No espaço físico, tá certo? Parou em π sobre 2. Depois disso já não é mais ângulo, é outra coisa. Né? Não existe nada assim propagando o número 2, tá certo? Então, aí você tem a expressão para o ângulo crítico, e como a gente calcula essas coisas, né? Olha, quem é o K2, tá certo? Vamos lembrar, né? Deixa eu botar aqui na... Lembrando quem é o K', certo? K' vale Kx, Ax, mais K2, AC, né? E K', escalar K', não é produto escalar, dá exatamente N2 ao quadrado, K0 ao quadrado, né? Essa é a receita original, certo? Quando tudo é real, dá isso aqui, né? Certo? Isso aqui não mudou, continua, certo? Independente de se o vetor ser complexo ou não, isso aqui é sempre isso. O produto escalar é esse aqui, certo? Então, vamos lá. Então, você tem que N2 ao quadrado, K0 ao quadrado, é igual a Kx escalar Kx ao quadrado, isso aqui escalar ele mesmo, mais K2 ao quadrado, né? Certo? Você tem que... Opa! Só então, retomando o raciocínio aqui, né? A gente estava falando do vetor K2, né? É isso? K2 não, K'. Desculpe. K', que é Kx na direção X e K2 na direção Z. O K2, vamos ver quem é ele.
faz pelo escalar, dá k ao quadrado, k escalar k, que dá... A gente está se inspirando no que foi feito quando a gente definiu essas coisas, né? K escalar k dá n2 ao quadrado, k0 ao quadrado, certo? Então isso aqui vai dar kx ao quadrado, que é kx ao quadrado, mais k2 ao quadrado, certo? Por escalar é simplesmente isso, né? Independentemente dos vetores serem complexos ou não, kx é n1 ao quadrado, k0 ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ, mais k2 ao quadrado. Ou seja, daí você tem que k2 ao quadrado é isso aqui, k0 ao quadrado, na evidência, n2 ao quadrado menos n1 ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ. Daí você tem o k2, certo? Expressão por k2, né? Deixa eu ver só uma coisa aqui. Isso aqui. Então, o K2 vai dar K0, aí você tem N2 ao quadrado. Então, foi aquilo que eu disse, né? Estamos expressos assim, o K2 está expresso inteiramente em quantidades que são reais, certo? K0 é real, N2 é real, N1 é real e θ é real. Acima da reflexão interna total, isso aqui está errado, pessoal. N2 seno, né? Desculpe. Isso aqui é seno. Projeção na direção Z é seno. Na direção X é seno, né? Seno ao quadrado de θ. Né? Então, a reflexão interna total, quando isso aqui supera o ângulo crítico, né? Isso aqui se torna maior do que N2, né? Porque o ângulo crítico é N2 sobre N1. Passou desse valor, isso aqui se torna maior do que N2. E se torna negativo. Qual é a consequência? K2 se transforma em um número imaginário. Né? Mas ele tem que saber calcular direito esse imaginário, certo? Porque o fator de propagação no segundo meio é exponencial de menos j k2z, né? Se ele virar imaginário, puramente imaginário, pode ser um valor positivo, chamado de j gama, ou um valor negativo, menos j gama. Se eu escolher j gama, quer dizer que o campo do meio 2, o campo elétrico-magnético, se transforma como menos j com j dá mais, né? Vai dar gama z, ou seja, um campo que aumenta com z. Certo? Que não é fisicamente realizável, né? O campo tem que cair com z, ele não deve aumentar, não pode aumentar, certo? Aumentar quer dizer que vai para o infinito, certo? Então a escolha tem que ser correta fisicamente e tem que ser a escolha menos j gama. Então o K2 se torna imaginário e gama se transforma em isso ao quadrado menos N2 ao quadrado, né? Certo? Está aqui, está na nota de aula, certo? Então está claro, pessoal? O que acontece? Ou seja, a questão do ângulo complexo não é o ângulo complexo, o K se torna imaginário. Ou seja, é assim, o KZ, se eu fosse fazer o KZ em função de θ de entrada, né, parte real e a parte imaginária. Se eu fizesse os gráficos dos dois, a parte real faz o quê? Bom, o KZ, o que acontece em θ igual a θc, né? Ele vem variando, tá certo? Aí vai para zero a parte real, né? Daí passa a ser zero daqui para frente. A parte imaginária, que é zero, passa a ser um valor, né? Esse aqui é imaginário, né? Na verdade é negativo, é menos imaginário, certo? Então a parte imaginária existe e a parte real para de existir. Daí você pergunta, bom, e se for exatamente em θ igual a θc, né? Para o ângulo de incidência igual a θc, o que acontece? Qual é a variação com z no meio 2? Bom, em θ igual a θc, quanto é que vale o K2? Zero, né?
Então, quer dizer que se você parar em θ igual a θ c, se conseguisse fazer isso, você teria uma onda que varia com o exponencial de 0z, que é constante, né? Ou seja, a onda plana não varia com o z, nem propaga e fica lá parada, certo? Uma onda cuja amplitude é constante para todo z, né? Certo? O que acontece é, a onda, ela, perto do ângulo crítico, eu vou falar já, né? Ela penetra aqui dentro. Mas isso na prática não acontece, porque não existe onda plana, certo? Existe combinações de onda plana. Devido a essa imperfeição, nessa combinação você não tem uma coisa que é constante. Você tem algo que ou propaga ou não propaga, certo? Mas a onda plana a idealização é essa, né? Por causa disso que a gente não tem essa questão. Bom, então voltando aqui, essa expressão para o gama, né, acima do ângulo crítico, certo? Né? Isso aqui é maior que isso, né? E o que acontece com o coeficiente de reflexão? Isso aqui é a fórmula, tá certo? É ε2k1 menos, aliás, é ε1k2 menos ε2k1. No numerador, né? É algo assim. O numerador é ε1k2 menos ε2k1. Só que k2 é menos j gama, tá certo? Então ficou aqui o j gama, né? Menos em evidência. Embaixo é soma, né? ε1k2 mais ε2k1. E embaixo fica ε2k1 mais ε1k2, mas o k2 é menos j gama. Dá isso aqui. Ou seja, isso aqui cancela com isso. Aliás, não é que cancela, né? Isso aqui tem mesmo módulo disso aqui. Esse número complexo aqui tem a mesma magnitude desse aqui. Então, o módulo dessa reflexão dá igual a 1. Então, a reflectância vale 1, porque módulo de gama ao quadrado dá 1. E a transmitância dá quanto? 0. Vamos ver aqui de outra forma. Quem é a parte real do SZ' aqui no caso? Cadê onde é que está? A parte real do SZ' é a parte real de K2. Ó, porque está aqui, certo? K2 conjugado, né? E a parte real de K2, acima da reflexão total, é 0. Ele é puramente imaginário. Então, a transmitância dá 0. O vetor de Poynting, a parte real dele dá 0, como pode dizer, certo? Com X não, a Z, aqui, que dá o fluxo para cima. Então, o que quer dizer tudo isso, né? Quer dizer que, ora, lembrando, né? Só lembrando, dependência em Z, acima da reflexão total, é exponencial de menos gama Z vezes 2, né? Porque é campo elétrico vezes magnético, exponencial menos 2 gama Z. Então, a densidade de potência, ela decai exponencialmente no meio 2. Mas não propaga, certo? Ela decai, ela não viaja, não é onda viajante, não. Não existe propagação para cá, não. Tinha que ter uma componente Z com vetor de onda real para poder propagar e oscilar, né, senoidalmente. Não há oscilação, certo? Há evanescência. É algo que penetra e ilumina, mas não propaga. Fica aqui ocupando região do espaço aqui dentro do meio 2. Tamanho da ordem de comprimento de onda, mais ou menos, certo? Então, imagina, se for luz, é uma coisa que você não observa, né? Se for micro-ondas, é 1 centímetro penetrando acima, certo? Então, depende, né? Então, é isso que acontece, né? Você vê, quer dizer, você veria, tá certo? Você tem a onda refletida totalmente, ela ocupa uma pequena região da ordem de comprimento de onda do lado 2, penetra um pouco, né? Certo? Isso aqui ocupa uma região, a profundidade de penetração da densidade de potência é 1 sobre esse fator 2 gama. Então, você tem esse tunelamento, né? Vai e volta, certo? Vai, penetra e volta. Tudo é devolvido, certo? Então, é reflexão interna total. Né? Então, é importante entender, propagação. Quando existe propagação, quer dizer que a onda que se propagasse aqui, ela ia-se embora e podia ser captada bem longe, né? Nesse caso, não há propagação, a onda só penetra,
Se você botasse um elétronzinho aqui perto na interface, ele vai oscilar, tá certo? Com o campo. Mas não vai... Isso aqui não tem nenhum... Você não sente nada de campo aqui, só bem próximo à interface. Segundo fenômeno que ocorre em interfaces, né, é o ângulo de Brewster, que é quando você tem transmissão total. A gente falou em reflexão total, você tem aí transmissão total, certo? Né? Em geral, meios são não magnéticos, né? Então, essa fórmula do ângulo de Brewster ela assume um valor específico para meios não magnéticos, que é a grande quantidade de casos recai nesse caso de meios não magnéticos. Tá certo? Mas vai fazer um resultado para meios quaisquer. Né? Vai botar expressões gerais para os meios polarização P e S, e depois vai particularizar para o caso de meios não magnéticos. Então, com essa reflexão, em termos das impedâncias paralelas, no caso de ondas P, é simplesmente a diferença sobre a soma, né? Então, existe uma situação, existe um dado ângulo específico, o ângulo θB de Brewster, em que isso aqui dá zero. Né? Então, se você escreve as impedâncias, né, que são Z cosseno θ, as definições, basta fazer isso aqui. Usa a lei de Snell, tá certo? Então, observe, né? Quando o ângulo de incidência for θB, né, você tem aí, a gente quer saber quem é esse ângulo, né? Mas tem uma outra variável que é θ', certo? Ora, tem uma relação é essa, a segunda é a lei de Snell. Né? Então, se a gente mexer nisso aqui, tá certo? Por exemplo, né? Escreve seno de θ' em termos de seno de θ, né? Eu quero eliminar essa variável. Fica N1 sobre N2 seno de θB, e bota o Z2 para cá, fica seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1, certo? Daí você combina aqui, né? Divide pelo cosseno ao quadrado, dá tangente ao quadrado, aqui fica a secante ao quadrado, e usa a relação trigonométrica, secante ao quadrado é 1 mais tangente ao quadrado, obtém um ângulo de Brewster. Ou seja, você obtém a tangente desse ângulo. Tá? Então, dessa forma complicada aí, certo? Né? Depende das propriedades dos meios. Né? Certo? Né? Isso é para meios gerais, não está nem se preocupando se os meios são não magnéticos. A gente vai ver já o que acontece. Se fosse polarização S, o que a gente teria? Bom, mesma coisa, gama S igual a zero, e com essa reflexão é dado em termos de diferenças de admitâncias paralelas. Né? E a equação é semelhante, só que agora é Y em vez de Z. Algo parecido, usa relações, identidade trigonométrica, obtém a tangente. Muito parecido, né? Observe, ó, Mi2 sobre Mi1 aqui, certo? Para ondas S, ε2 sobre ε1 e um fator cruzado aqui, certo? São quase iguais, né? Só que aqui é 2, aqui é 1. Aqui é 1, aqui é 2, né? E mais um fator parecido, certo? Bom, e se você tem meios não magnéticos, né? Então vamos voltar para a expressão aqui. Meios não magnéticos, ou seja, meios que têm a mesma permeabilidade igual a do vácuo, né? Mi1 igual a Mi2, isso aqui cancela com isso, epsilon menos epsilon 2, epsilon menos epsilon 1. Fica assim, né? Daí fica o quê? A razão entre os epsilon, ou seja, N2 sobre N1. Essa fórmula é largamente utilizada para calcular o ângulo de Brewster, porque, em geral, os meios são vidro, ar, não tem propriedade magnética. Então, você tem razão entre ciência de refração, que é coisa tangível e fácil de ver. Né? Bom, e para a polarização S... Bom, o que é isso aqui? Não, isso aqui eu já vi, né? Eu quero ver aqui o resultado. Se você for calcular, para a polarização S, dá um tangente θB igual a J, né? Número imaginário, você não tem um ângulo físico de Brewster, certo? Não teria, né? Ou seja, para meios não magnéticos, só existe ângulo de Brewster para polarização P, não tem para polarização S, certo? Ok? Isso é facilmente identificado você calculando a reflectância. Eu vou fazer isso aqui agora num software que a gente tem aqui online, que vocês podem usar, ou agora ou no futuro, se forem trabalhar com essas coisas,
certo? Vamos fazer aqui algumas simulações, né? Deixa eu botar lá no novo endereço. Esse aqui, ó. Na verdade, esse software aqui é usado para calcular otimização, mas a gente vai calcular a reflectância, só para a gente ver as características, tá certo? Eu vou aumentar aqui um pouquinho. Vou botar aqui uma situação para ver o ângulo de Brewster e para ver a reflexão de terra total. Vamos botar um meio de incidência que tem um N1 maior do que N2, meio de 2 igual a AR, certo? Né? Então, você tem aí essa curva, né? Então, você tem as duas polarizações aqui, certo? Esse é um vidro específico que existe, né? Esse aqui é um comprimento de onda visível. Deve estar no comprimento de onda... Deixa eu ver. Não sei qual é, tá certo? Como é que está o comprimento de onda aqui? Que eu não estou vendo. Ah, está aqui. 1 micron, tá certo? Isso é BK7, vidro BK7, comprimento de onda 1 micron, que é infravermelho. Então, você tem aí polarização P, aliás, P é azul, certo? O ângulo de Brewster está aparecendo aqui, ó. Né? E a polarização S não tem ângulo de Brewster, né? Se você vier para cá, qual é a reflexão? Vai dar aquele númerozinho mágico que eu falei, tá certo? 4%. Né? Se a gente olhar aqui esse detalhe, tá certo? Isso aqui realmente vai para zero, né? O ângulo de Brewster está aqui, mais ou menos. Né? Essa região aqui, ó. Mais ou menos aqui, certo? Isso é para meios não magnéticos, né? Que é, em geral, o caso geral. Outra coisa importante, né? O ângulo de Brewster ocorre antes da reflexão terra total, certo? Vamos ver aqui, né? Ou seja, quando tem reflexão de terra total. Por exemplo, se eu fizesse ao contrário, vai ter um ângulo de Brewster, né? Vamos botar primeiro o meio de entrada sem ser vidro, né? Bota ar e vidro, né? Ao contrário, certo? Não tem reflexão de terra total, certo? Mas tem ângulo de Brewster, está aqui, ó. Porque a tangente de θ existe, né? O seno de θ aqui no θ crítica não existe, né? Se inverteu a razão, então tem ângulo de Brewster aqui, mas não tem reflexão de terra total, certo? Quando tem reflexão de terra total em ângulo de Brewster, observe que tangente de θB é N2 sobre N1, e o seno de θC também é N2 sobre N1, né? Certo? Pode-se mostrar, tá certo? Peço para vocês mostrarem isso, né? Se N2 é menor que N1, mostrar que θC é menor que θB. Aliás, θC é maior que θB. Fica como exercício, tá? Vocês pensarem, pode ser que caia na prova, então vocês pensarem realmente, né? Certo? A pessoa já vai anotando, né? Vamos fazer, porque pode ser que caia na prova, né? Muito bem. Bom, e se os meios, um dos meios for absorvedor, né? Então, a gente pode usar toda a formulação que a gente usou sem nenhum problema, só tem que tomar cuidado que o vetor se torna complexo, né? O vetor de onda no meio 2, ele tem um índice de refração complexo, né? Daí essa questão de ângulo começa a ficar estranha, né? Fica diferente do tradicional, tá certo? Precisa saber levar em conta isso aí, né? Então, suponha que você tem agora um problema em que o meio de saída, né, seja absorvedor. É claro que ele pode botar os dois, não vou botar só um, já é complicação suficiente, né? Basta um por enquanto, certo? Então, mas é claro que a formulação, você pode botar parâmetros complexos e calcular as coisas, que você calcula o que for real, você calcula reflectância, calcula tudo. Só jogar os números complexos na forma não tem nenhum problema, certo? Mas precisa interpretar, por exemplo, como é que é a refração agora, né?
Como é que é a reflexão interna total? Tem reflexão interna total? Não tem? Como é que é? Então, vamos olhar direitinho aqui as definições. No meio 2, né? Índice de refração complexo agora, certo? Parte real é índice de refração, parte imaginária é o kappa, que é o coeficiente de extinção. Permissibilidade relativa, né? É o quadrado do índice de refração, também é um número imaginário, certo? Isso é um número relativo, né? Não é adimensional, certo? É razão entre μ e epsilon, né? Se o meio não for magnético, a permissibilidade se confunde com a permissibilidade, é a mesma coisa, certo? Então, permissibilidade relativa, né? Que é o caso geral também. Bom, vamos ver os vetores de onda, certo? Meio de entrada, o vetor de onda é real, não tem nenhuma alteração, porque o meio é não absorvedor, certo? Isso aqui são tudo parâmetros reais, né? No meio 2 já é um pouquinho diferente, né? Agora a relação entre componentes é kx ao quadrado mais k2 ao quadrado é igual a um número complexo ao quadrado k0 ao quadrado. Ora, se isso aqui é complexo, isso aqui tem que ser complexo, certo? Como kx não é imaginário, kx é real, porque ele é imposto pelo vetor de onda incidente, ele é real, então K2 é complexo. Independentemente de ter reflexão interna total ou não agora, certo? Isso é um número complexo, isso é um número real, então isso aqui tem que ser complexo. Com parte real e imaginária. Tá? Pode calcular, tá certo? O quadrado de N2 da Xi, né? E aí você tem K2 sendo complexo, a parte componente longitudinal, vai ter a parte real, agora a gente vai chamar de K mesmo, e a parte imaginária, já botando o sinal correto, para lembrar que tem que ter queda, não amplificação no meio 2. Certo? E aí você tem... Isso aqui é simplesmente essa equação aqui, né? Essa equação aqui, usando, né, isso aqui sendo número imaginário, isso aqui sendo a permissibilidade, né? Você obtém essa equação aqui mais complicadinha, tá certo? E o nosso objetivo é determinar parte real, parte imaginária do vetor de onda no meio 2, componente Z, em função da longa incidência. Porque Kx é variado pela longa incidência, certo? Então você tem aí duas equações a duas incógnitas, que são K e gama, K2 e gama. Né? E você tem, então, dá para resolver isso aí, uma equação biquadrática, certo? Por exemplo, né, se eu substituir gama 2 aqui, ó, ele fica o inverso de gama, daí fica ao quadrado, né? Daí fica K2 à quarta, a equação biquadrática, certo? Então, eu vou já botando a solução sem perder tempo nessa álgebra, certo? Vê a complicação que fica, né? Em termos do ângulo de incidência. Na realidade, aqui, esse ângulo aqui, não tem esse 1, não, porque nossa notação é θ, né? Isso aqui não tem esse 1, não, tá certo? Onde incidência é θ. Então, aqui é parte real e imaginária. Essas funções, vamos só olhar o comportamento delas, tá certo? Por exemplo, né, havendo reflexão interna total, certo? O que ocorre não é reflexão total, mas é uma quase reflexão interna total. Existe uma transição. Antes, quando as coisas eram reais, a transição ocorria quando isso aqui mudava de sinal, tá certo? Ok? Xelinha, né? É N2 ao quadrado, né? Só para a gente não se preocupar muito nos detalhes, mas veja, isso aqui antes, quando o número era real, isso aqui era N2 ao quadrado. Então, a transição ocorria quando isso aqui mudava de sinal. Reflexão interna total. Agora, tá certo? O que vai acontecer é que vai haver uma transição, né, de valores. Isso aqui passa a ser muito baixo, isso aqui passa a ser muito alto. É isso que acontece. Tá? Então, é isso que a gente vai... Eu não vou mais perder muito tempo com isso. Então...
o ângulo de reflexão interna total, o ângulo de transição é quando isso aqui dá zero, tá certo? Ou seja, você tem que ser linha, é a parte real da permissibilidade, né? Deixa eu ver se eu acho aqui só a forma específica. Onde é que ela está? Aqui, ó. Pronto. Antes era N2 sobre N1, né? Um ângulo de transição, certo? Um ângulo de reflexão interna total. Agora vai ser esse número que é a parte, é a raiz de é o xilinha, que é a raiz de N2 menos K2 sobre N1. Aí você leva em conta o meio de absorção. Vai ter uma transição mais ou menos nesse ângulo aqui, tá certo? Ou seja, só para a gente ver aqui, mais ou menos, tá certo? É mais ou menos isso que acontece. Ele não vai agora ainda se preocupar muito com essas coisas, só para dar uma ideia do que acontece, né? O K2, você viu aquela curva que eu fiz, né? K2 ficava zero, né? Ele agora não fica zero mais, agora tem uma pequena propagação acima da reflexão total, então ele fica pequeno, certo? Aí depende de quão grande é a absorção do material. Se for pequena, vai dar essa pequena, ainda existe um pouquinho de número real no KZ, no meio 2, tá? Se a absorção é maior, esse número real passa a ser maior. Mesma coisa, o gama, que tem a ver com absorção agora, ele é muito pequeno antes da reflexão total e passa a ser muito grande acima da reflexão total, certo? Okay. Bom, só para ilustrar o efeito aqui, ó, na curva, né? Isso aqui é a reflexão total para meios absorvedores. Meio sem absorção, aumenta um pouquinho o coeficiente de absorção, você vê que não é mais reflexão total, né? É uma reflexão alta, que vai diminuindo, tá certo? À medida que você aumenta a absorção, né? Ok? Você tem alta reflexão, né? E o segundo aspecto é como é que é a refração, né? Qual é o ângulo de refração? No lado do meio 2, o vetor de onda, em qualquer momento, ele é dado por algo que é real, certo? E uma parte imaginária, né? Agora eu estou separando, certo? O campo no meio 2, sendo absorvedor, né? Então ele teria uma componente que é decaimento exponencial e uma parte que é oscilatória, certo? É essa parte que dá informação do plano de fase constante. Esse fator aqui, certo? K igual a escalar x constante é que dá plano de fase constante. Plano de fase constante é ortogonal a esse vetor aqui, que é a parte real do vetor de onda no meio 2. Então, quem dá informação de fase constante, de ângulo de refração, é a parte real do vetor de onda no meio 2. Isso aqui só dá informação de atenuação. Então, o que a gente precisa saber é quem é a parte real do vetor de onda no meio 2 para determinar o ângulo de refração, certo? Então, no fundo, essa onda, né, essa onda que a gente chama aí, chama-se onda plana inhomogênea, né? Porque ela não é mais uma onda cuja amplitude é constante no plano ortogonal ao vetor de onda. A amplitude varia, certo? Ok? Bom, então, levando isso em consideração, né, você tem aí, obtendo-se, observe, né? Se você pega a parte real do vetor de onda no meio 2, que tem aqui a parte real do K componente Z, calcula o ângulo usando isso trigonometricamente, né? Seno de θ é Kx sobre K2, sobre Kx ao quadrado mais K2 ao quadrado. K2 foi obtida aquela função grandona em função de θ de incidência, certo? Então a lei de Snell agora é muito complicada, né? É algo assim, né? Você calcula N efetivo do meio 2 vezes, que depende do ângulo de incidência, isso aqui é θ, tá certo? Né? Isso aqui é θ', né? Isso aqui é θ', certo? Então, para calcular um ângulo de refração, você calcular essa função N efetivo, que é essa que está aqui, certo? Que depende dessa forma, né? E o ângulo de incidência.
Aí você tem um ângulo de refração. É mais ou menos esse ângulo de refração. No meio absorvedor é algo complicado. Certo? Bom, a reflectância pode ser calculada diretamente jogando as expressões, né, de permissividade complexa de vetores de onda, tá certo? A Kz, ó, esse número aqui, que é K2 menos J gama, isso aqui é o K2, barra, o número de onda, como eu dizer, é esse número complexo agora, certo? Isso aqui é o epsilon do meio absorvedor, epsilon K2, que é esse número complexo, menos epsilon 2 K1, né? Epsilon 2 é dado por isso, e você tem aí os coeficientes de reflexão de remissão, certo? Eu estou indo rápido aqui porque esse detalhamento realmente eu não quero que vocês... não vamos nos preocupar muito com isso, tá certo? Mas só as características principais, né? Então, observa aqui, ó. Com essa confusão toda de parte real imaginária, a reflectância para ondas P, por exemplo, suponha meios não magnéticos, fica uma expressão mais complicada, né? Antes não tinha isso aqui, ó. Isso aqui não tinha antes, tá? Era só isso. E o ângulo de Brewster era obtido dessa condição, certo? Então, o ângulo de Brewster é mais ou menos, quando isso aqui dá zero, isso aqui vai dar um mínimo, não vai dar mais zero, vai dar um valor mínimo, porque tem esse termo aqui adicional. Antes aqui dava zero, daí zerava a expressão, agora não, certo? Então, agora vai ser, quando isso aqui dá zero, vai dar isso sobre isso, vai dar um valor mínimo de reflectância, né? Muito bem. Então, no meio com perdas, a conclusão é essa, né? O ângulo de Brewster é aquele em que a reflectância é mínima, né? Vamos ver aqui no simulador, certo? Fica mais fácil de observar essas coisas, né? Vamos botar aqui com reflexão total, botar vidro, e um meio 2 que eu vou definir aqui as propriedades, tá certo? Vamos botar um meio que tenha índice de refração parte real igual a 1, bom, enquanto não absorvedor, né? Vou botar aqui um pouquinho de absorção, certo? Ponto 1. Já perdeu a reflexão total, né? Eu vou reduzir aqui gradualmente, tá certo? Então você... Agora, observe, né? Isso aqui é meio não magnético. Ondas P tem o de Brewster aqui, ó. Ondas S não tem, né? E a reflexão vai perdendo a reflexão total, tá certo? Deixa eu botar aqui menos, tá certo? Pequena absorção, mas observe que não é mais aquela coisa reta, né? O ângulo de Brewster aqui. Se eu botar uma absorção muito grande, esse ângulo de Brewster tende a aumentar, tá certo? Ó, ele começou a sair do zero aqui. Já não é mais zero, né? Tá certo? E assim sucessivamente, certo? Se eu botar a absorção muito grande, tá certo? Aí se transforma em algo muito forte, né? Se eu fizer um metal, tá certo? Ou seja, o metal seria N igual a 0 e K muito grande, né? Você já tem aí reflexão bem alta, né? Deixa eu botar aqui, que é igual a 10, tá certo? Aliás, espera aí. Se eu for aumentando isso aqui, pronto, eu estou transformando isso no metal, tá certo? Um K maior do que N, né? A reflexão começa a ficar grande, né? Mas observe que a P sempre tem um mínimo, né? Mesmo um meio quase metálico, certo? Estou aumentando bastante o coeficiente de extinção, a reflectância está aumentando, né? Estou transformando isso no metal, tá certo? Tá? E assim por diante. As reflexões vão aumentando e a onda P sempre tem um mínimo, né? Estou dando a possibilidade de ter um índice de refração, né? Bem alta aí a coeficiente de absorção. 20, né? Certo? Mas o metal, na prática, tem isso tão pequeno que é quase zero, certo? É isso aqui, ó. Dá 1 a reflectância, certo? Metal a gente vai deixar para a próxima aula, para falar especificamente de metais, certo? Isso aqui a gente para por aqui, né? E quarta-feira vai ter o quê? Quarta-feira? Sexta-feira tem aula, né?
quarta oficina e sexta prova, né? Certo? Ok.